Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Puxar o R, né? Tem uns narradores que fazem isso, né? Cuidar. E se for de Santa Catarina, mais ainda. Aí né? E aqui na Serra é caro. 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 Eu como sou de origem alemã, o R fica carregado. Carregadinho. Carregadíssimo. O recurso, né? Recurso de locutor de rádio, né? O cara que vai dar uma ênfase. Ronaldinho, cuidar não é educar. Não é nosso caso aqui, né? Aqui a gente fala sobre relações entre pessoas de mais idade com pessoas de menos idade. Adultos e crianças, cuidadores e cuidados, educadores e educados. Esse é o tema, o mote e a bandeira do nosso podcast. Cuidem das crianças, né? Sempre com o apoio do SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres. Um abraço para toda a turma lá de Lajeado que aposta nessa ideia e que leva adiante a bandeira do cuidado. Falando de educação, né? A educação aquela do colégio mesmo, né? Da educação acadêmica, mas também tem muito cuidado envolvido dentro desse tema que o Júlio usou para escrever o livro dele, que você encontra na Amazon. Você na livraria qual? Editora Sinodal. Da Editora Sinodal, mas tem uma livraria que tem a venda também em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, na Paralelo 30. Paralelo 30, aqui na Independência, né? Não, fica ali no Bonfim, tem a Rua do Brick ali, que certo. é a José Bonifácio. José Bonifácio é uma paralela, eu acho que fica de frente ao Colégio Militar ali. Tá ali, ó. Aí você encontra o livro do Júlio fisicamente, ou pela Amazon também dá para comprar, para entender melhor essa tese aí do Júlio. E justamente, Júlio, sabe que depois que a gente começou a fazer o programa, eu comecei a enxergar esse tema em vários lugares, assim. É mesmo? Ele aparece para mim, assim. Eu vejo, eu tô vendo uma situação e eu vejo uma coisa de cuidado, assim, né? Porque aqui a gente opõe o cuidar ao educar. Quem já ouviu outros episódios entende do que a gente está falando, né? Mas é uma diferenciação onde você imagina um educar sendo aquele cara que tem sempre que te ensinar alguma coisa, uma relação de hierarquia onde algum sabe mais, o outro sabe menos, né? Enquanto cuidado ele é muito mais carinhoso, muito mais caridoso, né? Muito mais acolhedor, né? Essa é a contraposição que a gente faz aqui. E esses dias, cara, eu tava... porque agora o algoritmo só me mostra coisa de pai, né? Só me mostra... o Instagram só me apresenta soluções para problemas que eu nem sabia que eu tinha. Tu sabe que eu ando com tanto receio do algoritmo que às vezes eu entro no Instagram, fiquei curioso por uma onda gigantesca. Começou a chover ondas gigantescas do mundo. Não, e quando tu fala um troço perto dele, tipo, que vontade de comer um hambúrguer. E aí o cara fica só olhando aquilo e aquele negócio vai cerceando a nossa observação do mundo. Caiu esse avião ali em São Paulo, né? Então teve um paciente meu que ele clicou e viu ali, agora ele só recebe notícia do avião. E aí, cara, isso é um bom episódio pra gente. Se resume o mundo, se resume o que o algoritmo acha e nos impõe, E até que ponto isso não muda a gente também, né? No sentido de te tornar um ser humano mais limitado para outros assuntos ou para outras pautas. Porque a busca por notícia hoje, por conteúdo, ela é passiva. Ela é passiva. Antigamente tu ia atrás, né? Agora sim, antigamente a gente reclamava que o Jornal Nacional, que era o grande veiculador de notícias, manipulava. Mas agora é um outro tipo de manipulação, né? Um tipo de manipulação neutra. Quer dizer, vai pelo teu gosto e o algoritmo vai te empurrando. Vai pelo teu comportamento. Vai ali, e aquilo ali reduz a tua vida, aquilo ali, né? Meu pai sempre me dizia, por que no teu celular não aparece notícias sobre isso? Porque eu não cliquei uma vez ali, pai, e meu pai não entendia que quando ele clicou uma vez naquela notícia... Ele está educando o algoritmo, né? E o algoritmo está reeducando ele. Né? Então, o outro lado não aparece mais no meu celular, só aparece essa versão das coisas, né? Não, e é isso mesmo. E isso é péssimo. É claro, porque a verdade não se reduz a um ponto de vista, né? É péssimo. Torna as pessoas curtas, né? Com pouco recurso, pouca munição, né? Tem um tipo de munição só. É verdade, mas eu fico pensando que para mim o que me toca, assim, Arthur, é o seguinte, que a gente não percebe que está ficando restrito e limitado. Porque aquilo parece que vai enchendo a gente de argumento e de razão e a gente vai
vai ganhando um mundo naquele ambiente circunscrito e não percebe que o mundo é maior do que aquilo que a gente está vendo e que tem outras versões e outras possibilidades. E isso é que me deixa reflexivo, assim, né? De que parece que a gente perdeu a noção de que o mundo é mais amplo do que aquilo que a gente vê e percebe de imediato. É um viés de confirmação, né? Isso, né? E a gente não nota, Arthur. Por que é que pessoas boas, Júlio, pessoas boas que a gente conhece, pessoas da nossa relação, pessoas que a gente sabe que são boas ou que a gente considera boas, por que que pessoas boas brigam por política e religião, encerram amizades por política e religião? Por que que isso acontece com gente legal, cara? Eu acho que não é por causa da política e da religião. É por causa de querer ter razão. As pessoas não brigam por uma coisa. As pessoas brigam porque querem ser superiores às outras. Para mim é isso. É muito simples. Quando eles a pessoa brigou por causa do Grêmio e do Inter, ou brigou por causa do Palmeiras e do Corinthians. Não brigou por causa disso. Brigou por causa que acredita que ele é melhor que a outra pessoa, que a minha versão é melhor que a tua. E ele quer destruir o outro. Ele quer destruir o outro. Então, nenhum de nós investigou a verdade. Então, a gente fica com a versão. Pensa na época da pandemia, né? Toda a discussão de remédio, vacina, se faz bem, se faz mal. Na verdade, a gente não tem ainda critérios suficientes para dizer se é bom ou ruim. O que a gente tinha de imediato é que a vacina impediu a morte imediata de milhões de pessoas. Agora, ficar discutindo fatos por narrativa ou por hipótese, discutindo no sentido, não discussão de troca, discussão no sentido eu tenho razão, não, a pessoa não discutiu por causa da vacina. Ela discutiu porque ela tem certeza que ela é melhor que a outra pessoa e é superior. Só por isso. Quando a gente briga, em geral, com nossos filhos, é a mesma coisa. A gente está discutindo com eles, porque lá no fundo, como eu sou adulto, eu sou melhor que ele. Então eu vou dar um ultimato para ele, né? Então eu briguei com ele, dei um castigo por causa que ele não fez os temas. Quantas vezes eu não fiz temas? E estou aqui. Mas eu, como eu quero ser superior a ele, eu me dou o direito de maltratar ele. Então, o cuidar é uma experiência emocional aonde eu vou privilegiar no vínculo a verdade. Ou seja, eu não sou superior ao meu filho. Sabe que isso tem a ver com o que eu ia te perguntar hoje, ia trazer hoje, que é o seguinte, eu vejo nas redes sociais e, enfim, as pessoas que têm filhos, né, elas falando muito em porque tem que ter paciência, porque dai-me paciência, Senhor, dai-me paciência para lidar com essa criança que não para de chorar. Eu preciso de mais paciência, eu preciso ficar calmo. Na verdade, ninguém precisa de paciência, né? As pessoas precisam de conhecimento. Quer ver um exemplo? Tu encontra um cego para atravessar a rua. O cara tá ali, o cego, tá de óculos, tá com a bengalinha, vai atravessar a rua de bengala. Tu vai ajudar o cego a atravessar a rua? Tu não vai ficar. Anda ligeiro, vamos? Vamos, cara, vamos. Tu não vai perder a paciência com o cego. Por que tu não perde a paciência com o cego? Porque tu tem capacidade, tu tem conhecimento, tu entende aquela situação e o conhecimento que tu tem a respeito de uma pessoa que é cega faz com que tu não fique puto da cara porque o cara tá andando devagar. Eu tenho a impressão, Júlio, que o que falta na relação entre pessoas com crianças é conhecimento, não é paciência. Quando a pessoa consegue entender, consegue introduzir em si que aquela criança ela não tem capacidade sozinha de atravessar a rua porque ela é cega, e aí tu entende essa limitação e tu coloca essa limitação. Tu pode ser um impaciente na vida que tu não vai ficar puto da cara com teu filho. Porque tu entendeu o que tá faltando nele e que tu tem algo que pode ajudá-lo a atravessar essa rua. Sem ficar na necessidade de, meu Deus, por que ele não para? Por que ele não para? Me dá pra puta que pariu, o que eu vou fazer? Tu entende o meu ponto? Entendo. Acho que tu tem razão, mas a gente poderia fazer uma pequena distinção. Quando eu entendo que essa criança tem dificuldades e tem limitações, é porque eu já estou com paciência. Porque a capacidade de raciocínio
de construir um vínculo, de ver, puxa vida, o bebezinho, né, tá chorando. Ele não sabe nem direito o que ele sente. Ele é um cego tentando atravessar a rua sozinho. Para eu poder fazer esse raciocínio é porque eu já estou na paciência. Mas o que eu quero dizer com isso? É que talvez, Arthur, a gente tenha que entender que a minha impaciência não é por causa da criança. A minha impaciência pode ser porque eu sou impaciente, eu já era impaciente antes de ter filhos, ou intolerante à frustração, ou é porque a tarefa que é me dedicar a um outro ser humano em desenvolvimento tem que ainda ser construída em mim. Então eu não tenho que pedir paciência, eu tenho que pedir para não sei quem, ou talvez para mim mesmo, tolerância. Para que eu descubra que eu gosto do que me foi posto na vida, que são meus filhos, tuas duas meninas, me foi dado isso, vamos dizer assim, né? E a minha tarefa intransferível eu tenho que me adaptar a esta situação. Tolerância é uma palavra bem mais legal do que paciência, né? Claro. É que nem responsabilidade e culpa, né? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Não são antagônicos. E a tolerância eu sei que abrir mão da minha liberdade ao ser colocado na função de pai pela vida, isso me incomoda. Porque eu não posso sair, chegar tarde, beber todas, ou jantar e jogar futebol com meus amigos, porque eu tenho que ficar cuidando dos meus filhos. Eu posso administrar, ter um empregado, ou ter um parente, fazer as coisas, mas eu tenho que saber que quando eu sou colocado na função de pai e de mãe, a minha vida ganhou um outro contorno. Ganhou uma série de restrições e alguns ganhos. Eu vou ter que gastar dinheiro com coisas que eu nunca imaginei e ter que deixar de gastar com outras. Então, essa transposição de uma vida aonde eu não tinha essa condição e agora eu tenho que me adaptar como adulto. A tarefa de adaptação é do adulto. Então, se eu me queixo da criança, que é por causa dela que eu não tenho paciência, eu estou enganado. Eu não estou me adaptando, eu não estou tolerando a passagem que me foi dada pela vida. Claro que eu posso ser impaciente, mas eu já sou antes, entende? Intolerante, impulsivo, coisa assim, mas eu já era antes. Então, se a minha vida se torna por demais queixosa por causa das crianças, eu não vou dizer não me tornei pai e mãe, tá? Porque daí seria talvez pesado demais, mas eu ainda não fiz a transposição dentro de mim de que agora a minha vida mudou. Então, o que eu chamo de ter paciência pode ser, talvez até eu não queria estar nesse lugar. Eu acho que é exatamente isso, porque eu acho que a tolerância ela impõe aceitação, a paciência não. Quem tolera aceitou o fato, e agora eu vou tolerar. Eu vou tolerar esse banho gelado aqui. Eu sei que esse banho é gelado. Eu vou tolerar. A paciência não, né? Porque eu vou reclamar o tempo todo. A paciência né? eu vou reclamar o tempo todo. Aí, se eu tolero o banho gelado, pode ser que da próxima vez eu, em vez de que se o chuveiro está queimado não tem gás, sei lá, eu esquento uma água de alguma maneira e tomo banho de caneca. Né? E a aceitação ela é um passo no caminho da resolução do fato, né? É bem assim, Arthur. A aceitação é uma capacidade que eu adquiro para poder resolver as coisas concretamente. Porque quando eu aceito, eu entro em contato com a realidade. Então, a aceitação do que eu estou vivendo me permite buscar alternativas, até para a minha impaciência. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser impacientes, eu só estou dizendo que no caso a tolerância, né, permita ou surge em decorrência disso que tu disse. Se eu aceito, eu enxergo melhor. Se eu rejeito, aí eu começo a pirar. Hoje um adolescente me contou uma história seguinte.
Eu tenho uma namorada que a gente não conta para ninguém na escola que está namorando. Então é um segredo entre eles, tá? Coisa comum. Mas eu mandei um WhatsApp para ela, para a gente se encontrar no Recreio em algum lugar, e ela não me respondeu. E aí eu fiquei pensando, por que será que ela não respondeu? Será que ela não viu? Será que ela gosta de outro? Será que ela vai se encontrar com outro guri? Será que não sei A o quê? cabeça do cara já, o cara foi de 0 a 100 muito rápido. Foi viajar. Aí ele... já passei por isso, Júlio. É, claro. Aí ele estava ali no corredor, no recreio, ela não tinha visto a mensagem, sei lá e tal. Aí no fim da aula, ela mandou para ele: ah, amor, desculpa que o celular estava no silencioso, eu não olhei, estava aqui com as gurias e tal. Vamos lá para casa, a mãe te convidou para almoçar lá. Aí o guri ficou desarmado e disse assim para ela por mensagem: não vou, eu não estou me sentindo bem, vou para casa. Vamos começar com o raciocínio do que tu estava falando antes. Ele não aceitou que ela não tivesse respondido. Uhum. Criou uma narrativa. Por que ela não respondeu? E tudo é contra ele, né? Porque pode ter outro, porque ela não gosta mais dele, porque não sei o que e tal. Aí quando ela viu e convidou ele para um encontro de amor na casa dela almoçar, ele rejeitou. Não vou. Por que ele disse não vou? Porque ele não reconheceu que a primeira emoção que ele teve quando ela não respondeu é que ele ficou com raiva dela. E a raiva dela, que ele não reconheceu, fez ele criar teorias conspiratórias contra ele. Aliás, a teoria conspiratória sempre vem por raiva, tá? A teoria conspiratória vem por raiva. E quando ela viu e pôde responder para ele, ele diz: não vou. Fez um grau para cima dela, por quê? Porque a raiva continuava. Né? Então, isso são coisas do cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente podia fazer 300 podcasts sobre isso, se a gente não entende essa maquininha. Né? Então, isso também acontece com nossos filhos. Às vezes a gente fica com raiva. Pô, meus amigos me convidaram para jogar futebol, eu vou ter que ficar aqui dando de colo, ajudar a fazer os temas. E aí vai lá fazer os temas, faz com raiva. Porra, tu não aprende, não sei o quê. Só que o cara não está aceitando a condição dele que ele tem que executar essa tarefa. Aí ele fica pensando no futebol e começa a brigar com as crianças. Aí ele quer educar as crianças, tu entende? Pô, tu não aprende, pô, tu não estuda, tu não sei o quê. Aí troca. Pra que eu tô pagando o colégio? Por que eu tô pagando o colégio? Para ter que ainda te dar aula particular aqui em casa, não sei o quê. Então é um exemplo, né? É uma bagunça. Não, mas é um exemplo real na vida pelo menos na minha vida. Não, de todos nós. Essa é a base do convívio humano, é esse, né? A base do convívio humano é a tensão. É uma tensão. É a tensão. O convívio humano é tenso. E sempre que a gente não é, vamos dizer assim, amado, entre aspas, quando a gente gera uma demanda, vem a raiva. E a raiva não percebida, ou não diagnosticada, ou não aceita a raiva também, começa a ver a teoria da conspiração, porque não gosta mais de mim. Aí vem a paranoia, porque está saindo com o outro, sei lá, no caso do guri, né? É louco isso, né, Arthur? É simples, mas a gente não enxerga, Arthur. É simples, mas é difícil, cara. A cabeça humana é muito complicada. Mas o simples é o mais difícil de ser compreendido. Por isso que grandes teorias não precisam sobre o cuidado das crianças. Basta a gente ser verdadeiro no vínculo com elas, que daí é mais fácil de resolver os problemas. E não só com criança, com a esposa também, né? Com o marido também. Claro. Tu fala muito sobre isso, eu acho isso para mim é o cerne do cuidar aqui, né? E do livro. Cara, é a comunicação, né? O Cuidar no Educar é um livro sobre comunicação. Comunicação sobre a verdade. Eu até trouxe aqui o livro hoje, quer ver só? O primeiro parágrafo do prefácio. O encontro de humanos provoca turbulência emocional, onde as forças do amor e da agressividade circulam de forma alternada. Quando um dos polos desaparece da nossa percepção, o cara não percebeu que estava odiando a situação, o menino, né? Quando achamos que ele não existe, criamos um problema. Deixamos de ser verdadeiro conosco mesmos. E ela se tornou a culpada da paranoia dele, em vez de ele perceber que ele, com raiva, criou as teorias. E nessa hora fica muito difícil a resolução das vicissitudes do convívio.
Isso vale para o casal, vale entre os amigos, vale entre aluno e professor, vale entre os alunos ou entre os adolescentes e entre os adultos e as crianças. Esse é o cerne simplificando, né? Mas o cuidar é uma habilidade de a gente perceber a verdade. Então, qual é a verdade? O exemplo que tu trouxe, né? Dai-me paciência. A verdade é que eu sou impaciente. Uhum. Se essa é a verdade, então eu vou me beliscar, eu vou tomar um conhaque, ou eu vou dizer, meu filho, é o seguinte, o pai tá nervoso. Porque é nessa hora que dá as merda, né? É sempre nessas horas. É nessa hora que dá merda. Por isso que o nosso programa é para ajudar a pensar antes e depois. Na hora a gente não pensa. É isso aí. Na hora a gente atua. Mas depois, ou antes, a gente refletindo sobre isso, pode ser que a gente, na hora do embate, consiga não ir até o fim da narrativa confusa e paranoide que a gente tem naturalmente. Ah, meu filho não gosta de mim. Ah, meu filho não sei o quê. Claro que gosta. Não existe criança que não gosta de adulto, pai e mãe, às vezes até mesmo sendo maltratadas. Porque uma criança é muito difícil para ela, é praticamente impossível não ter alguém que cuide dela. E ela tem que gostar dessa pessoa por questão de sobrevivência. Às vezes é uma síndrome de Estocolmo. Olha, não duvido que já em situações mais graves é isso que acontece mesmo. A gente vê, eu tenho 35 anos de consultório, eu já vi de tudo que tu possa imaginar, de situações de armação, de violência ou de maus cuidados com argumento. Mas a base está no pai e na mãe que não perceberam a verdade, de que eles não estão gostando de ser pai e mãe, ou não gostaram da maneira como o filho se portou. Esse não gostar, que é natural, mas ele não precisa criar a retórica da paranoia, tu entende? Porque daí o vínculo se encerra. O vínculo se encerra. E aí começam quem tem razão dentro de casa. Toma lá da cá, e aquela brigaceira toda, onde se perdeu a capacidade, não é do amor, se perdeu a capacidade de resolver os problemas de forma mais eficaz, mais eficiente, mais resolutiva. Ou seja, aonde tem uma dificuldade que eu não possa buscar a verdade do que está acontecendo, às vezes a gente não reconhece, mas se a gente pensar, a gente vai achar. É mais fácil de dar limite, é mais fácil da gente se dar um alto limite, enfim, mais fácil quer dizer menos difícil, tá? Sim. Porque sempre é difícil o convívio entre seres humanos. Cuidar Não É Educar é esse podcast que toda semana está aqui no seu Spotify, no YouTube da Mínima. Você pode compartilhar, falar para os seus amigos e, enfim, buscar o livro do Júlio, que semana que vem a gente está de volta com mais assunto, quem sabe até com convidado. Quem sabe? Eu acho que vai ter convidado, sim. Foi bacana com a Marcela, né? Muito legal, ela foi muito legal. Vai voltar a fazer, pode ter certeza. Acho que semana que vem a gente tem convidados, tá bom? Tchau, Júlio. Um abraço. Obrigado por hoje, a gente se fala. Um abraço nas meninas e na Sofia. Darei-os. Tchau. Tchau.